Olá, bom dia a todos, a todas. É, Fiquei muito satisfeita de ser convidada para uma oficina online sobre cinema e educação, que é uma área que eu já trabalho há quase 50 anos. Eu trabalho no Cineduc, que é uma entidade sem fins lucrativos, a chamada ONG, que já existe desde 1970. Então, nós temos realmente uma história muito querida com relação a esse assunto e consideramos da maior importância e, sobretudo, cada vez mais, porque quando a gente começou, existia o cinema dentro dos cinemas, nas telas de cinema, ou quando muito um cinema doméstico, um cineclube, com filmes em 16 milímetros. Só que de lá para cá, muita coisa mudou, né? Não preciso dizer isso, porque todo mundo sabe. A tecnologia mudou muito. No começo, a gente fazia filmes Super 8 com os alunos, depois veio o VHS, depois veio o DVD, depois veio, enfim, chegamos no Full HD, no streaming. Então, as chances das pessoas filmarem aumentou muito, e também delas verem filmes. Agora, temos streaming dentro de casa, temos muitas telas, muitas telas. E o que acontece, então? Nós precisamos conhecer melhor essa linguagem. Hoje em dia, quando a gente abre uma tela de computador, por exemplo, nós temos ali uma multiplicidade de linguagens convivendo. Na mesma tela a gente tem texto escrito, a gente tem fotografias, tem filmes, enfim, a gente tem que lembrar que texto, quando ele está escrito, né, vai ter uma fala, é uma coisa, quando ele está escrito, ele também é visual, porque ele tem uma diagramação na tela, ele tem uma tipologia, e tudo isso significa. Além do que, a gente tem fala, tem música, tem ruídos, os filmes que passam, ou as fotos que ali estão, também possuem linguagem. Um filme sobre balé, por exemplo, sobre dança, ele está lidando, além da linguagem do cinema, ou do audiovisual, ele está lidando com a linguagem da dança. Isso acarreta a necessidade de que sejam, para ser um bom leitor, existe a necessidade de conhecer o máximo de linguagens e decodificá-las o melhor possível. Isso tem uma consequência muito séria dentro das escolas, porque os professores têm que dar conta de aumentar a competência dos alunos nessas leituras. E, consequentemente, os próprios professores têm que aumentar a própria competência de leituras, assim, no plural. Sem falar que, quando a gente trabalha essa multiplicidade de leituras, a gente acaba ganhando a consciência de que o mundo também é legível, né? De que Uma Janela de Ônibus é um filminho muito interessante, e que, se a gente presta atenção no que vê, no que ouve, quando estamos na rua, quando estamos andando, circulando na cidade, que ali existe uma multiplicidade de sinais que nos ajuda a compreender o espaço em que nós vivemos, nos ajuda a compreender que cidade é aquela que nós estamos, que ambiente é aquele, como as pessoas se comportam, e, portanto, nós começamos a pensar também como é que nós queremos nos comportar, o que nós queremos apoiar, o que nós não queremos apoiar, que existe dentro da nossa sociedade. Isso se chama consciência crítica, né? E toda a consciência crítica nos vem através da leitura de mundo que a gente faz e da leitura da mídia que a gente recebe todo dia e cada vez mais. Cada vez mais as pessoas estão presas ao seu celular,
a essa multiplicidade de linguagens que o celular traz cotidianamente para a gente. Uma outra coisa importante é que todo mundo hoje pode expressar, e isso é bom, por um lado, é maravilhoso, e por outro lado também ajuda a criar notícias que não são notícias verdadeiras. Isso que agora a gente adotando o termo que é mundialmente usado, que é fake news, a gente também tem um meio muito interessante de se contrapor as notícias falsas, né? Que têm consequências gravíssimas, tanto no ponto de vista pessoal, de uma pessoa que sofre calúnia, que sofre difamação e que, portanto, fica mais fragilizada e mais passível de ser agredida, fisicamente, inclusive, como a gente tem visto de vez em quando, infelizmente, mas assim, existe, na coletividade, a gente tem que aprender a entender o que pode ser uma notícia falsa ou a não divulgar boatos, coisas não comprovadas. Portanto, acho que essa reflexão que a gente está querendo fazer aqui, em como abordar o cinema na escola, e eu amplio um pouco isso para o audiovisual em geral, e para a multiplicidade de coisas que nos chegam através do audiovisual, dando alguns conselhos e dando algumas, fazendo algumas colocações que nos levaram a pensar outras coisas nesses quase 50 anos de trabalho. Então, vamos começar mostrando para vocês um PowerPoint que eu preparei, para que a gente possa fazer uma reflexão mais situada, né? Esse PowerPoint daqui hoje chama Cinema na Escola e Escola no Cinema. Por quê? Porque a gente tem a convicção de que é importante que o cinema ou o audiovisual em geral seja discutido, seja lido nas escolas, porque os alunos estão o tempo todo com o celular no TikTok, no Instagram, eles dificilmente estarão no Facebook, mas os professores estão no Facebook. Enfim, é importante, então, que a gente aborde essa linguagem dentro da escola, como uma linguagem hoje quase que dominante, né? Ela só não é mais, ela não é totalmente dominante porque a fala ainda ocupa o primeiro lugar, inclusive do ponto de vista de que é possível para quase todo mundo. E também a escola no cinema, porque a gente tem a convicção de que sair do espaço escolar para frequentar alguns equipamentos culturais da cidade ajuda o aluno a subir no patamar cultural dele como um todo, aumenta a curiosidade do aluno, que a gente sabe que sem curiosidade a gente não consegue aprender, a gente não consegue investigar, não consegue sequer prestar atenção em algo que nos chega como novidade. Portanto, vamos passar a... Bom, estava falando nisso, a multilinguagem. A multiplicidade dessas linguagens, conforme a gente conversou, que compõe atualmente o conceito de leituras e como o professor pode ajudar a aumentar a competência de leitura dos alunos e a sua própria, porque nem todos nós estamos preparados para conseguir ler, para conseguir entender profundamente a linguagem da dança, por exemplo, embora ela seja uma linguagem... a apreensão de certos detalhes ainda é alguma coisa que a gente precisa dominar. Por que eu falo isso? É fundamental a gente ver a mídia e ver o mundo, olhar o que está sendo programado para a gente, o que está sendo construído para nós lermos através das telas todas, através dos textos de notícia, das imagens das notícias, das imagens da ficção. E é importante também, como eu falei anteriormente, que a gente olhe o mundo que a gente vive,
a cidade que a gente está, o bairro, a rua, enfim, olhar a vida que rola ao nosso redor, né? Da qual a gente participa. Bom, isso é importante a gente entender que desde da antiguidade, o filósofo Epicuro já falava que todo conhecimento que nós temos começa nos sentidos, ou seja, é pela primeira aproximação empírica que a gente, na observação, depois vai elaborar o que viu, vai elaborar cientificamente ou filosoficamente, e aí filosofia no sentido amplo, todo mundo tem o seu lado filósofo, todo mundo tem o seu lado de gostar de pensar, né? Até mais recentemente, Merleau-Ponty, que é um filósofo do século passado, que também já falava isso, todo saber se instala nos horizontes abertos pela percepção. Ou seja, se a gente não tem atenção ao que está vendo, ao que está ouvindo, quando a gente não presta atenção, como diz o cineasta João Moreira Salles, você não entende nada. Quando a gente não presta atenção, a gente não consegue entender sequer recado que a mãe da gente deu, né? Vai no mercado e compra não sei o que. Não prestou atenção, a gente não entende. Então, é importantíssimo que a gente comece a desenvolver, nos alunos também, a gente contribuir para que eles possam ampliar a sua percepção ao redor, ouvindo, vendo e saboreando, enfim, com todos os meios para que a gente perceba o que a gente tem no nosso corpo, que são as antenas, que são os nossos radares, que são a nossa fonte de conexão com o mundo. Por exemplo, tem um texto do Darcy Ribeiro, que é um texto muito importante, que está dentro do livro Lição de Coisas dele, né? Aqui a gente tem retratos do cineasta Glauber Rocha, um dos mais importantes cineastas brasileiros e do mundo, né? Já que ele é mundialmente reconhecido como um grande cineasta. E isso que ele está nos mostrando, aí nas suas fotos, também coloca para a gente a importância do ver, a importância do ouvido, esteja com seus sentidos abertos. Então, eu gostaria de ler para vocês o texto do Darcy Ribeiro, né, do livro Lição de Coisas. Este mundo é mais complicado do que parece. Abra bem seus olhos de ver, acenda seus ouvidos de escutar, ative seu faro de cheirar, mobilize o tato de apalpar e sentir, use a boca de degustar. Só com tudo isso funcionando, você ficará atento para ver o que sucede. Esses chamados sentidos são as janelas que você tem no corpo para não ficar aí besta, feito uma pedra. A gente só pode conhecer e diferenciar um cágado de uma flauta ou de uma bananeira olhando, vendo, cheirando, ouvindo suas falas, se é que falam, apalpando para sentir sua forma e superfície e até provando com a língua sem exagerar. Cuidado com a caca. Esse é um texto que eu vou disponibilizar para vocês também, para vocês trabalharem com seus alunos. Eu queria deixar no final, eu vou dar meus contatos, para que vocês, quem se interessar, entre em contato comigo para pedir materiais. Eu tenho muitos materiais, desde texto, imagens, reflexões múltiplas, minhas e de outras pessoas, que eu posso deixar disponível para vocês. Esse texto do Darcy é um deles, né? Então, a gente vê com o Darcy, a gente, né, concorda que é importantíssimo que a gente tenha, para ter a mente aberta, é preciso que a gente tenha os sentidos também abertos, né? Porque senão a gente não recebe informação nova, a nossa informação chega sempre através de outros. E chegando através de outros, já com uma fórmula, já com um pensamento formulado, é muito fácil que a gente absorva e que a gente propague os inúmeros preconceitos que existem socialmente e que a gente lida com eles desde que a gente nasce,
né? Socialmente te dizem uma série fazem uma série de afirmações que são plenamente preconceituosas e que, se a gente não percebe, a gente vai reproduzindo e vai, digamos assim, deixando a sociedade cada vez mais diferente do que deveria, né? Assim, eu digo diferente do que deveria, porque a gente deveria criar um mundo mais harmônico, mais justo, e os preconceitos fazem justamente o contrário na nossa cabeça, né? É importantíssimo também a gente entender o que significa atenção. Prestar atenção. A filósofa Simone Weil, que é uma pessoa muito, digamos assim, uma pessoa que queria um mundo mais justo, realmente. Ela falava que a atenção é a forma mais rara e pura de generosidade. Por que ela falava isso? Os textos dela sobre atenção deixam bem claro. Quando você presta atenção, você sai do seu ego, você deixa de pensar só em você e você começa a prestar atenção nos outros. Então, você sai de você, é mais fácil para você ver a alteridade, é mais fácil para você ter uma noção melhor do que o outro pode estar sentindo. Enfim, a generosidade para ela vem daí. Você poder sair do seu ego e prestar atenção no outro. Ter alguma coisa que a gente poderia chamar de compaixão, mas não no sentido de ter peninha de ninguém, e sim compaixão no sentido de sentir o que o outro sente. Compartilhar paixão, sentimentos. Ou seja, no sentido de você entender melhor o que o outro pode estar sentindo, né? Tem empatia. Então, isso é fundamental. Eu tenho textos da Simone Weil, que, se caso vocês também estiverem interessados, tranquilo, a gente pode seguir vendo, tá? Aqui a gente já falou mais ou menos que a curiosidade, né, os antigos gregos falavam que existem dois tipos de olhar. Um é o olhar receptivo, que é aquele que, quando a gente abre o olho, a luz do sol, a luz artificial entra, impressiona a nossa retina e nós podemos ver o que está na nossa frente. Mas existe um outro tipo, que é o olhar ativo, que é um olhar consciente, é um olhar de quem está procurando entender. É o olhar dos poetas, é o olhar dos cientistas. Então, o que a gente pode fazer para ajudar os nossos alunos a se situarem melhor no mundo, escolherem melhor seus caminhos, é a gente desenvolver o olhar ativo deles. E é muito importante isso. Bom, o Guimarães Rosa falava que linguagem e a vida são uma coisa só. Bom, essa é uma frase muito interessante e a gente sabe que isso é verdade, porque a vida a gente explica através da linguagem, das linguagens. De um modo geral, a gente explica a formação do mundo, a gente explica as nossas atitudes, a gente explica por que senta numa cadeira. Tudo isso é explicado e dentro do simbólico também, não só eu estou sentada numa cadeira, mas olha só, eu tenho uma cadeira que é uma cadeira que tem um estilo, ela é uma cadeira que foi criada também para significar, né? Eu tenho certeza que, se eu pudesse agora ir na casa de cada um e olhar como essa casa foi montada, eu vou ver cadeiras diferentes, eu vou ver estilos diferentes, e isso é uma coisa muito interessante, porque fala da vida de cada pessoa que escolheu essa ou aquela cadeira. Porque uma cadeira não é só uma cadeira, ela também é plena de significados. A gente fala em cátedra, né? O professor catedrático é aquele que está no alto, na cadeira mais alta.
O que é um trono se não é uma cadeira que simboliza poder? Né? Então, todas as coisas que estão em volta da gente, elas significam, elas têm a sua própria linguagem. Né? A escultura, a arquitetura da cidade da gente, ela fala muito sobre a personalidade da cidade. Então, só para fazer essa reflexão, essa frase do Guimarães Rosa eu acho extremamente pertinente. Bom, a partir daí, se a gente reconhece que existem muitas linguagens diferentes, é preciso entender o que é cada uma delas, como cada uma se organiza para formar sentido, quais são as relações simbólicas entre palavras e imagens, né? E eu acho que é isso que a gente gostaria de fazer aqui hoje, mais centrada mais na linguagem audiovisual. Aqui a gente tem uma noção, é muito estranho a gente falar isso, mas é verdade. A gente, quando senta na frente da televisão, quando vai ver um documentário no cinema, a gente começa a achar que a reportagem ou o documentário é a cópia do real. Mas não existe cópia do real. Existe uma linguagem que está sendo, eu diria, manipulada, mas não no sentido de alterar nada, é de manuseada. Essa linguagem está sendo utilizada para criar informações. Então, eu sempre pergunto, mostro essa imagem, eu pergunto, isso aqui é uma maçã? Porque é o que o pintor colocou ali, ceci n'est pas un pomme. Isto não é uma maçã, porque as pessoas tendem a confundir uma imagem com a própria coisa. Mas a gente sabe que isso aqui não é uma maçã porque a gente não pode comê-la, a gente não pode pegar e comer, que é o que a gente faz com uma maçã. Isso aí é uma imagem de uma maçã, é uma imagem pintada, é uma imagem criada de uma maçã. E essa aqui é uma maçã? Não, isso aqui também não é uma maçã, isso é uma imagem fotográfica de uma maçã, aliás, bonitinha, polida, acho que enceraram essa maçã, deixaram ela com sua folhinha no galho, mas ela ainda assim é um simulacro, nós não podemos comer essa maçã. Então a gente tem que entender que toda imagem produzida, ela não é realidade, ela é uma imagem produzida. Nem sempre as imagens que são produzidas se aproximam da realidade, né? Eu posso dizer isso, por exemplo, com relação aos documentários, às reportagens, porque essas são realmente, digamos assim, são os exemplos mais clássicos, né? A gente vê uma reportagem, vê um documentário e fala, isso aí é verdade. Não, não é necessariamente verdade. Aquilo é a visão de um autor sobre aquela realidade. É importantíssimo que a gente entenda isso, é importantíssimo que os professores digam isso para os alunos, digam isso para as pessoas que lhes ouvem, porque tudo pode ser, é passível de ser manipulado ou manuseado através dos seus próprios pontos de vista. Vou dar um exemplo bastante simples também. A gente vai, eu resolvo ir fazer um documentário numa aldeia indígena. Eu chego lá, eu tenho uma ideia de que os índios, os indígenas, o povo originário tem o direito de conservar sua cultura e de fazer as coisas de acordo com a sua cultura, com a sua religiosidade, enfim. Então, eu chego lá e eu vou mostrar o modo de vida deles. Então, eles vão pescar, eles caçam, eles também plantam, né? As pessoas, as mulheres, sobretudo, ralam a mandioca, o aipim. E eu vou mostrar todas as atividades, inclusive as danças, as festas, né? Mas se eu for lá com um olhar contaminado por ideias, eu digo contaminado porque é isso que acontece mesmo. A gente se deixa imbuir de algumas ideias que às vezes não são, digamos, as mais lógicas, quando a gente fala de outras culturas.
a gente tem uma visão estereotipada. Então, eu vou chegar lá com o meu olhar, eu vou mostrar o quê? Eu vou mostrar o índio deitado na cama, na rede, desculpa, o indígena deitado na rede, a mulher um macaquinho coçando a cabeça do macaco. Eu vou colocar o lazer deles, eu não vou colocar o trabalho, vou colocar só o lazer. Então, quando isso é mostrado para um público que não tem esse contato direto, que não sabe como aquelas pessoas vivem, elas vão ter uma opinião diferente da opinião daqueles que veem o outro documentário que citei antes, de ver o povo vivendo o seu trabalho, vivendo as suas festas. É dessa maneira que muitos preconceitos sociais se propagam. O fruto disso é o quê? Racismo, é sexismo, é tudo aquilo que a gente hoje se contrapõe porque considera contrário aos direitos das pessoas viverem suas vidas, desde que isso não interfira na vida alheia. Claro, porque o que interfere na vida alheia está citado no Código Penal, enfim, em outros lugares, né? Bom, isso aqui eu estou colocando porque essa é uma estátua de Michelangelo, né? O Moisés é uma das mais famosas esculturas do mundo. E existe um texto do Freud, do Sigmund Freud, quando ele fala da importância dessa imagem na vida dele. Ele falou que sempre teve uma impressão muito forte, essa imagem batia muito na emoção dele. E ele não entendia muito bem por quê, e ele morava na Suíça, aqui do lado da Itália, né, onde essa imagem está, e em Roma. E aí ele um dia falou, não, mas eu vou lá ver, né, é aí do lado, meu Deus do céu. E foi lá olhar, e ele começou a fazer com a percepção apurada e olhando cada detalhe do rosto, da mão, das pernas, da posição do pé, ele chegou à conclusão de que Michelangelo retratou o momento exato em que Moisés desce do monte com as tábuas da lei de Deus e ele vê o seu povo adorando o bezerro de ouro. Ele fez essa leitura porque ele fez uma percepção meticulosa de cada músculo, cada detalhe do olhar e representou isso, né, das mãos. Ele acha que ele está se levantando. Enfim, como é importante a gente prestar atenção nos detalhes para a gente poder decodificar o que o outro fez para a gente. O que o Michelangelo, aqui no caso, fez para que as pessoas vissem o Moisés com o olhar dele, né? Como é importante a gente ter esse tipo de leitura. Bom, vamos passar para a linguagem audiovisual, de uma vez, quer dizer, essas que são, de alguma forma, captadas, né, através da fotografia e da fotografia em movimento. Né? A gente tem aqui o que compõe a linguagem audiovisual. São 3 bases, na verdade. A fotografia, claro, eu já vi filmes sem fotografia, tá? Que só tem som. Qualquer hora também eu posso passar para vocês o link, porque está em rede social, já tem no YouTube. Bom, a fotografia, ela é composta de algumas características que dão para a gente a linguagem. Ou seja, essa parte vale tanto para a fotografia estática, como para a fotografia em movimento. É o enquadramento, a iluminação, a cor, lembrando que preto e branco tem tonalidade de cinza ou em alto contraste, também é cor. As objetivas que nos aproximam ou nos afastam do objeto que a gente está filmando,
No caso da fotografia de cinema, o movimento, né? A arte, quer dizer, o cenário, tudo que está dentro desse enquadramento, seja um cenário criado ou seja um cenário natural, que no caso a gente chama de locação. Bom, e os personagens, claro, quando a gente escolhe um ator, quando a gente escolhe uma pessoa para estar na frente da câmera, porque essa pessoa está significando o que a gente quer dizer dessa história. Por isso os personagens são escolhidos a dedo, eles têm um tratamento, sei lá, de roupa, de cabelo, de maquiagem, enfim, que cria significações para ele. Uma outra coisa importante no audiovisual, claro, é o som. O som no audiovisual, ele pode ter falas, ruídos, né? Uma porta fechando. E os ruídos, muitas vezes, significam, mesmo que a gente não esteja vendo a ação. Né? Se a gente vê duas pessoas discutindo, aí uma sai de quadro, sai da tela, do enquadramento, e a gente ouve uma batida de porta. A gente já sabe que essa pessoa saiu e saiu zangada. Enfim, o ruído é importantíssimo para a gente conseguir entender as ações, né? E música, todo mundo conhece, né? Tem a música que é a música que só o espectador ouve, tipo Titanic, né? Titanic, como fala. Todo mundo aqui conhece, eu acredito, a trilha musical do Titanic. Mas só a gente ouve, os personagens não estão ouvindo. Existe um outro tipo de música que é ouvido pelos personagens. Por exemplo, quando está sendo filmado um baile, né? Ou quando alguém está com um fone de ouvido, um headphone, enfim. E a montagem? A montagem é quando se sequencia as imagens que a gente escolhe para botar uma atrás da outra, mas não é só botar uma atrás da outra. Todas as imagens são colocadas com um ritmo. Né? Quando a gente está numa perseguição policial, por exemplo, o ritmo é muito curto, são planos pequenos, são pedaços de filme pequenos que se colam formando, mostra o fugitivo, mostra a polícia, mostra o fugitivo, mostra a polícia, passa pela cidade, joga banquinha de legume para o alto, passa a polícia, tudo muito rápido. Mas quando a gente está mostrando, por exemplo, um casal namorando, a câmera demora naquele pedaço de filme, que a gente chama de plano, aquele pedaço de filme, fica lá, eles conversam, eles dão a mão, eles se beijam, enfim, o ritmo que se dá na montagem é fundamental para a gente entender essa história também que está sendo contada ali, né? Bom, isso aqui é o quê? Isso aqui é uma tela em branco? Sim, é o enquadramento. Né? No caso do celular, hoje em dia, a gente tem feito muito foto vertical também. Não só horizontal, como é tradicionalmente do cinema, da televisão. O filme, de uma maneira geral, é feito assim, um retângulo horizontal. Mas hoje em dia a gente vê muito vertical por causa da tela do celular, das câmeras do celular. Mas isso é enquadramento, ou seja, tudo que tem aqui dentro, quando a gente vai fotografar, os amadores vão fotografar uma pessoa. Elas botam a pessoa aqui no centro da tela, bem no centro da tela, e não percebe muito bem o que está em torno. É mais uma fotografia, como vocês estão vendo aqui no meu enquadramento, eu tenho o encosto da cadeira, tem um quadro que está desse lado, já que eu não sei porque a câmera muda, né? Aqui, tem um quadro, eu tenho também uns bonequinhos aqui, de Minas, tem alguns livros de arte aqui atrás. Enfim, eu não apareço sozinha, a não ser que eu faça uma máscara e tire todo esse cenário. Mas, em geral, quando a gente vai fotografar um amigo, você não tem essa possibilidade. O que acontece é que, muitas vezes, atrás do amigo tem uma samambaia, e ele fica parecendo a Carmen Miranda, com aquele
carregando uma samambaia na cabeça. Então, é importante que a gente preste atenção no enquadramento, e também, quando a gente está vendo um filme, tudo que está dentro desse enquadramento, tudo, pode ser na pontinha dele, tudo é programadíssimo para estar ali, porque ali ele começa a perceber, né? Tudo que está ali vai significar. Aqui a gente está vendo rapidamente um exemplo de como os cineastas fazem, cineasta, fotógrafo, cenógrafo, como eles fazem para escolher esse enquadramento. Iluminação, esse então é fundamental. A pessoa que a gente fotografa ou que a gente filma, a gente não está mostrando propriamente a pessoa, a gente escolhe como mostrar essa pessoa e que personalidade a gente está dando para essa pessoa, né? Então, a gente está vendo aqui, a gente percebe que é uma mesma pessoa, que está numa mesma distância da câmera, com uma objetiva que reproduz mais ou menos o olhar natural da gente, mas a gente, se pegar essa imagem, a gente vai perceber que cada um te dá uma personalidade diferente a esse mesmo homem. Então, quando a gente vê uma fotografia, é bom a gente entender que nós não estamos vendo a pessoa, nós estamos vendo o que o fotógrafo criou com essa iluminação para ver. Não importa quem é ele. Importa que quando ele aparece para a gente, ele está refletindo uma personalidade diferente. Então, esse aqui a gente quase não vê, esse último, de baixo. Todo mundo, quando eu pergunto, eu trabalho com jovem, com professor, quando eu pergunto quem é esse homem aqui na primeira foto de baixo, eles sempre falam assim, é o poderoso chefão, é mafioso, mas ele é o mesmo homem que os outros. Então, cada um dá uma impressão. É importante a gente não confundir a imagem da pessoa, como no caso da maçã, a gente não pode confundir a pessoa com a imagem da pessoa. É importante que a gente explique isso também quando a gente vai trabalhar com audiovisual na escola, né? Aqui a gente tem uma série de fotos que depois eu posso mandar para vocês também, que são fotos com enquadramentos, com significados muito, muito, muito precisos. A gente vê aqui uma imagem de Sebastião Salgado, né, que fotografa muito êxodo de pessoas que têm que abandonar suas aldeias, suas cidades, suas casas, por motivos de seca, de guerra, enfim, múltiplos motivos que fazem com que hoje a gente tenha uma verdadeira tragédia mesmo cotidiana. Todo dia tem uma tragédia com pessoas indo embora dos seus lares, não porque quer. Então, aqui a gente vê 3 pessoas num deserto, né? É muito bom que eu vou mostrar só essa imagem, na verdade, para a gente esmiuçar o que é importante nela, que é o seguinte, a gente tem um homem que parece ser o pai, o chefe dessa família, não sei se lá, esse negócio de chefe de família está meio ultrapassado, né? Porque quantas mulheres não são chefas de família nesse mundo e, sobretudo, neste país. Mas, de qualquer maneira, é um pai da família, 2 crianças, sendo que essa criança da frente, que é o primeiro olhar da gente vai para ela, e que significa, a gente percebe todo o sofrimento, a iluminação que vem do lado, parece um pôr de sol, acentua a sombra no rosto do moço, a criança mais velha, deve ser uma menina, com o rosto coberto, tem muita areia e muita poeira, e o menino aqui com um rosto de extremo sofrimento, e a mulher lá atrás, olhando para trás. Os 3 daqui estão indo para frente, estão olhando para frente. A mulher está olhando para trás, para o lugar que ela está deixando, provavelmente com um grande pesar,
Então, essa foto, ela inteira, quando a gente analisa, ela nos dá uma sensação exata do que essas pessoas que são obrigadas a sair de suas casas, a deixar o lugar que talvez tenha sempre vivido, seus antepassados, por situações novas, que situação difícil é essa, que peso no coração é essa que essas pessoas têm. Então, olhar com cuidado, com calma, na verdade, quer dizer isso, a gente poder prestar muita atenção a todos os significados que estão dentro desse enquadramento aqui, e com essa iluminação. Essas duas coisas a gente já viu aqui. Eu vou passar, eu vou tirar um pouco, vamos tirar um pouco essas imagens do ar agora, para que a gente possa retomar outras coisas, né? É importante, então, a gente não tem muito tempo mais de oficina, eu gostaria de lembrar a todos, todas que estão nos vendo, nos ouvindo, que pessoalmente eu posso dar muitos materiais para vocês, desde links de filmes interessantes para vocês passarem, deixarem nas escolas, tá? Até... Vamos ver aqui, deixa eu achar. Vamos botar esse aqui. Vamos compartilhar essa última tela que eu botei, que é o seguinte. É importante, algumas recomendações muito importantes para que as pessoas possam trabalhar com o cinema na escola. Primeiro, ver sempre o filme antes de passar. Não só por uma questão de censura na faixa etária, eu passei para menino de 12 anos uma coisa que era para 17, não é só isso, né? Existe a necessidade da pessoa ver, às vezes mais do que uma vez, para poder ver detalhes do filme, para poder chamar a atenção dos seus alunos a cada detalhe. Eu deixei aqui vários filmes, para que vocês pudessem acessar, porque são filmes que estão abertos a qualquer pessoa, que podem ser baixados, inclusive, para que vocês levem num pendrive para a escola. São filmes diversos. Aqui a gente tem A Pessoa para o que Nasce, é um curta-metragem, que foi feito pelo Roberto Benigni, que é um cineasta muito interessante. Eu menciono que é o curta, porque ele estava fazendo um outro filme, quando ele chegou numa cidade do Nordeste e encontrou 3 mulheres cegas, né, pessoas com uma delas com deficiência visual profunda, mas que via sombras, que via vultos, e eram pessoas que tocavam e cantavam na praça, 3 irmãs. E aí ele ficou tão interessado que ele foi lá, fez esse curta, e um tempo depois ele voltou e fez um longa-metragem lindo, que tem o mesmo nome, A Pessoa para o que Nasce, que é uma das falas das mulheres lá, de uma das mulheres. É um filme lindo. Esse outro, que é A Noite do Vampiro, é uma animação feita com bonecos, interessantíssima, engraçadíssima, e que deixa a gente pensar muito sobre o que é, quem é o monstro na história, né? Monstro, às vezes os monstros estão do lado da gente, mas enfim, é uma história de um vampiro, enfim, uma noite dele. Os Dois Lados da Moeda é um filme interessantíssimo, feito dentro de escola, numa escola municipal no Rio de Janeiro, que vale a pena a gente mostrar para os alunos da gente. Dois Mundos é uma reflexão também, aqui no caso sobre pessoas surdas, né, e como elas fizeram implante coqueal, ou seja, começaram a poder ouvir, e o que elas fazem de vez em quando. Algumas tiram o aparelho, porque não aguentam o barulho
vida barulhenta que a gente tem, os ouvintes, né? É muito interessante porque o que eles falam pode ser levado não só na questão da audição, mas em outras questões que o professor pode explorar muito bem, não só tematicamente, veja só. Quando a gente fala em filme, a gente está falando também que a gente pode explorar a questão que existe enfim, da própria estética do filme, da linguagem que ele usa, se é uma linguagem antiga, tradicionalíssima, que não muda nada, ou se ele inovou, né? Tem outros além desses que eu recomendo, por exemplo, recomendo fortemente, o Ilha das Flores, do Jorge Furtado, é um filme de 1989, que até hoje causa impacto, é um filme que rodou o mundo, foi premiadíssimo e mudou o parâmetro de linguagem de documentários no mundo inteiro, a importância dele, em que fala de um tema muito sensível, enfim, que é a questão do lixo. Eu estou propondo a vocês que entrem em contato comigo, né? A Galinha que Burlou o Sistema é outro muito interessante, que é uma brincadeira, que não é brincadeira, que é nada, tem muita brincadeira que é mais séria que os filmes sérios. Que é do Kiko Meirelles, a primeira experiência dele como cineasta, filho do Fernando Meirelles, aquele que fez Cidade de Deus, enfim. Esses links vocês copiem e usem à vontade nas escolas, e eu acho que daqui para frente a gente pode conversar sobre mais detalhes de linguagens, sobre textos que possam falar melhor e aprofundar esses conceitos todos que eu passei, alguns textos da própria Simone Weil que são lindos, são muito bonitos e que podem fazer com que a gente permeie e entre bastante bem na questão de por que trabalhar com audiovisual. É tão importante trabalhar com audiovisual, não só porque a vida é audiovisual, né? Eu aqui falando com vocês, se eu estivesse ao vivo com vocês num auditório, ainda assim eu seria um audiovisual. Eu sou uma pessoa que tem um corpo, eu uso umas roupas, eu uso a minha escolha de óculos, a minha escolha de gesticular, a maneira com que eu me comporto, eu sou um visual. A maneira como eu falo, a minha voz, o meu tom de voz, as palavras que eu uso, a ênfase que eu dou em algumas palavras são um áudio Beth Bulara. Tá? Esse audiovisual é a Beth Bulara. É o que vocês recebem da presença física de alguém. Não é quando a gente fala em audiovisual, em visual, como eu falei da janela do ônibus, a gente não está falando só da mídia, só do que a gente recebe através de televisão, do cinema, né, dos streamings, enfim, do TikTok. Né? O que eu acho que cada vez mais, apesar disso, a gente tem que tomar plena consciência de que todas essas coisas significam, e se a gente recebe isso sem explorar, sem aprofundar esse significado, a gente acaba se permeando do que o outro imbuiu na gente, sem a capacidade plena de julgamento do que o outro está falando. Então, eu acho que é isso. Eu queria que vocês tivessem aí o meu contato, o meu e-mail é bt, com Bulara, BULLARA, @gmail.com.br, né? E eu tenho um zap também que eu posso deixar aqui para vocês, a gente pode deixar aqui na tela, tá? Eu agradeço muito a oportunidade de conversar sobre esse assunto, que me é um assunto muito sensível. Eu acho importantíssimo que a gente saiba ler melhor, cada vez melhor, entender não só o que o outro fala para a gente plenamente,
Às vezes a gente ouve e não entende, ou entende o inverso, porque não prestou total atenção. A gente lê e não entende, né? E isso não é por uma deficiência minha, sua, do outro, é porque a gente está num mundo que nos ajuda a ficar cada vez mais dispersivo. Tudo bem, eu gosto de me dispersar também, vira e mexe, mas a gente tem que ter noção de tudo que a gente recebe e poder ser crítico, aprovando ou desaprovando tudo que a gente recebe, porque é isso que a gente é na vida, né? A gente não é professor, não é médico, não é advogado, isso a gente faz, né? Isso a gente faz no mundo, não só para ganhar o nosso salário, mas também para participar de uma cadeia de produção de coisas que o mundo precisa. Mas a gente é o que a gente apoia, a gente é o que a gente pensa, a gente é o que a gente rejeita, né? Então, se a gente, por exemplo, não concorda com o racismo, a gente é antirracista, né? Isso é o que a gente é. Ou se a gente apoia o racismo, enfim, isso é caso de consciência de cada um, mas também é caso de uma percepção política de estar no mundo. Era isso que eu gostaria de dizer. Agradeço muito essa oportunidade e estou disponível para materiais, para textos, para links de filme que vocês quiserem e precisarem, tá bom? Obrigada, bom dia a todos.